Olá, mais uma vez obrigado por estar conosco. Hoje a gente vai conversar com o Iago Damasciano. O Iago, além de fotógrafo, é um aluno de psicologia e veio para conversar conosco sobre representatividade, psicanálise e saúde mental. Iago, tudo bem contigo? Opa, e aí, Lucas, como é que você tá? Tudo ótimo, tô bem. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite. Queria dizer para quem está ouvindo a gente que essa parceria que a gente construiu, está construindo ainda, é muito frutífera, porque eu acredito que esse seja o terceiro programa que que a gente está gravando junto, porque É verdade. nós fizemos participações anteriores e todas as participações anteriores foram muito boas, seja no sentido da receptividade que as pessoas tiveram, porque eu acredito que muitas pessoas ouviram o nosso programa, o nosso conversa, o nosso bate-papo, e seja pela troca de conhecimento que houve, porque eu acredito que a cada momento em que eu construo uma conversa e eu construo um diálogo com o Lucas, eu aprendo muito. Eu também acredito que ele aprende comigo e eu posso dizer que acredito que o programa de hoje vai ser uma coisa muito boa. Poxa, muito obrigado, Iago. Certamente será. Os outros dois podcasts que nós gravamos juntos foram excelentes. A gente falou sobre o Luiz Buñuel, né? O Isso. surrealismo, Luiz Buñuel, e a gente também falou sobre Breaking Bad. Foi Uhum. fantástico, assim, foram encontros realmente muito proveitosos. Assim como o de hoje, tenho certeza que será. Agora me diga uma coisa, Iago, por que que a gente escolheu esse tema? Por que que esse é o tema, digamos, talvez não só do momento, mas da década, assim? Qual é a relevância desse tema, na sua opinião? Então, eu acho que esse tema ele parte de um ponto muito interessante, né? Que o tema da conversa de hoje, como você já disse, é representatividade, psicanálise e saúde mental. E eu acho que esses três temas, essas três linhas de pensamento, elas de certo modo possuem uma convergência muito grande, porque se a gente parar para pensar e tentar construir um link em relação às três, nós vamos ver que a representatividade dentro do campo da saúde mental começou a ser discutido a partir do momento em que levou-se em consideração que variáveis sociais, étnicas, raciais, é, de gênero relacionadas à sexualidade, elas interferiam e, de certo modo, constituíam o funcionamento psíquico, a vida mental do sujeito. E eu acho que se a gente for conceituar isso historicamente, falar disso de uma maneira é, mais profissional, digamos assim, acredito que o primeiro pensador que tenha discutido sobre essa questão e que até hoje se faz presente em todos os debates é o Frantz Fanon, né? Porque, para quem não conhece, quem está ouvindo o nosso bate-papo agora, o Frantz Fanon ele foi um psiquiatra, ele era um psiquiatra negro, e a grande questão do Frantz Fanon com a psiquiatria, além de ser um psicólogo que era estritamente antimanicomial, ou seja, ele era um cara que ele lutava para que a sociedade pudesse inserir os loucos na sociedade, na cidade, nos espaços sociais, além dessa, dessa concepção que ele tinha, dessa psiquiatria democrática, é, ele tinha muito a visão de que existiam recortes relacionados ao modo como os pacientes psiquiátricos eram tratados. E esses recortes tendiam sempre ao lado racial, entendeu? Então, a grande encrenca dele com a psiquiatria era essa, era a racialização que o tratamento psiquiátrico possuía e o modo como os pacientes negros eram tratados e, de certo modo, marginalizados em relação a outros pacientes que eram portadores de doença mental, mas eram brancos ou possuíam algum tipo de classe ou privilégio distinto. Mas, voltando à sua pergunta sobre o porquê essa pauta está sendo discutida, eu acredito que isso tenha muito com
tenha muito a ver com a sensação de pertencimento, sabe? Porque, querendo ou não, a sociedade construiu muito que cada sujeito, cada indivíduo tem o seu lugar, tem o seu papel, tem a sua importância, a sua relevância, e a representatividade bate muito nessa tecla, sabe? Da pessoa estar presente ali, dela ter que fazer parte de um grupo, dela ter que se associar a um coletivo e criar esse senso de pertencimento, essa sensação de acolhimento, sabe? Então, eu acho que esse debate está muito em alta por causa disso. E também pelos fatores que eu estava ressaltando no, nos comentários que eu estava fazendo sobre o Frantz Fanon, sabe? Sobre poder compartilhar com o outro a sua dor, entendeu? Porque eu acredito que quando o Fanon ele começou a discutir essa questão da decolonialidade, do pensamento decolonial dentro da psiquiatria, que depois foi uma coisa transferida para a psicologia, ele estava pensando muito numa sensação de pertencimento e de poder compartilhar uma dor, um sentimento, um pesar que ele tinha, sabe? Em relação ao que ele vivia e toda a experiência que ele tinha como médico ali no lugar que ele estava alocado. Então, eu acredito que as pautas raciais, a questão da representatividade, ela parte muito desse ponto de você se sentir acolhido e de você ter um espaço para você relatar as suas dores, os seus problemas, as suas mazelas e tudo aquilo que, de certo modo, te fere, sabe? Te fere, seja psicologicamente, seja fisicamente, seja moralmente, entendeu? São todos esses recortes que a gente pode fazer em relação a, a essa representatividade. Eu entendo, acho extremamente pertinente a sua fala, principalmente porque como não adoecer quando se é segregado, né? Uhum. Como ser saudável se à nossa volta escutamos risadas, deboches, palavras ruins, porque eu tô com 36 anos, tô numa fase que, digamos, eu sei quem eu sou. Só que quando o garotinho tem 5 anos, tem 6 anos, aí ele escuta algo sobre o cabelo, algo sobre alguma característica fenotípica dele e se sente mal, se sente ridicularizado, se sente menor, digamos assim, minimizado. Então, como a gente tem que lidar com essa falta de representatividade, o que às vezes é até pior, às vezes não só a falta de representatividade, às vezes há algo que colocam para que represente a gente, algo que não nos Uhum. representa, mas que acaba sendo a nossa imagem, a reprodução da nossa imagem mais distorcida, né? É, acabam interpretando a gente de uma forma que nos diminui, que nos torna quase como seres patológicos, né? Como se nossas características ou os nossos gostos fossem uma doença, algo a ser tratado. Parece que se retorna ao tratamento moral. E, e eu acho que o que mais me encantou no seu trabalho, Iago, é que você pega pessoas belíssimas, mas que comumente não são retratadas e as retrata. Como é que é isso? Como é que você se sente, como elas se sentem enquanto estão sendo representadas e representadas de uma forma tão não só delicada, mas a beleza sendo exaltada e nos seus vários tipos. Como é que é para você o seu trabalho que você está construindo? Então, falando um pouco sobre essa questão da fotografia, eu acredito que o intuito principal que me motivou a redirecionar um pouco do trabalho foi essa questão de tentar representar o que não era representado, sabe? Porque falando agora sobre uma questão territorial, o lugar onde eu estou situado, a cidade onde eu estou situado,
Ela tem diversos fotógrafos que fazem trabalhos muito belos e tudo mais, mas o ponto central, além de não ter essa representatividade das pessoas que eu represento no meu trabalho e que eu tenho, digamos, o interesse maior em representar, parte muito da questão de não só fotografar, mas sim de fornecer um processo bom ali, um processo, digamos, porque assim, na verdade, esse trabalho que eu faço, ele não é um trabalho só meu. Um trabalho em conjunto, eu trabalho com outro rapaz. E uma coisa que a gente chegou em consenso quando a gente começou a elaborar esse projeto foi sobre a necessidade de se comercializar momentos, e não só imagens. Porque uma coisa que a gente reparou é que, além de não ter essa representatividade, sei lá, de pessoas negras, homossexuais e lésbicas, gordas e tudo mais, nos feeds dos fotógrafos, é, a gente também percebia que essas pessoas elas tinham a necessidade de afeto, a necessidade de carinho, entendeu? Porque agora, partindo de um ponto de experiência pessoal e falando um pouco sobre a questão do pertencimento que eu tinha falado antes, eu acho que o meu trabalho é muito sobre isso, sabe? Eu penso sobre como eu gostaria de ser tratado e retratado se alguém tivesse me fotografando, entendeu? Será que eu vou querer oferecer um serviço mediano ou será que eu vou oferecer um serviço que preze especificamente sobre o momento que está sendo comercializado ali, sobre o que está sendo vendido, entendeu? É muito mais sobre o momento e sobre como o momento em si reflete naquilo que eu coloco nas redes sociais, naquilo que a pessoa recebe, que é o resultado final, que são as fotos, sabe? E essa questão de focar no momento, como eu tinha falado antes, é muito sobre essa questão do pertencimento, sabe? Porque eu acho que é uma coisa que vai muito de encontro com você olhar, sei lá, o Instagram de um outro fotógrafo, você vê pessoas famosas e você vê que ninguém tem o mesmo tom de pele que você, ninguém tem o mesmo linguajar que você, ninguém é oriundo do mesmo lugar, ninguém passou pelos mesmos problemas que você, sabe? Então, essa questão da representatividade dentro da fotografia é isso. Quando eu tento comercializar um momento, quando eu tento ofertar para a pessoa um momento, de certo modo, eu penso muito naquela questão do Winnicott sobre a mãe suficientemente boa, sabe? Sim, sim. O que faltou àquela pessoa durante a vida dela toda que eu posso, de certa maneira, tentar replicar em uma esfera mínima, mínima, mínima naquele momento ali, com a fotografia, entendeu? O que faltou? O que deixaram escapar? E o que eu, enquanto uma pessoa que pertence, de certo modo, ao mesmo grupo que ela, posso fazer para mudar isso, entendeu? É muito sobre essa criação desse ambiente suficientemente bom, mas não é um ambiente materno, mas é muito mais um ambiente fraterno, sabe? É você enxergar o outro como um irmão, como uma pessoa igual a você, como uma pessoa que chora, uma pessoa que grita, uma pessoa que se entristece, mas uma pessoa que também se alegra com um modo de tratamento adequado, sabe? Então, a questão do meu trabalho é muito sobre isso, sobre momentos, entendeu? Eu entendo, e a forma que você fala sobre o seu trabalho é uma coisa linda, sabe? Porque me parece que não é só o fotografar, o que já não seria pouco, mas é também uma forma de realizar uma transformação, né? Para a pessoa. Algo quase que terapêutico. É por Sim, aí? exatamente, exatamente. É bem por esse lado, entendeu? E uma coisa que eu sempre prezo é pelo protagonismo da pessoa do início até o fim do ensaio. É porque a questão é o seguinte: quando você está falando de fotografia,
Eu acho que as pessoas têm muita concepção de que a visão criativa do fotógrafo pode prevalecer em certos momentos aos desejos do cliente, mas eu parto muito do ponto contrário, sabe? Porque eu tenho É, essa necessidade e eu gosto de ouvir todas as demandas que a pessoa tem em relação ao ensaio dela, porque eu penso que aquilo é um momento dela, entendeu? Eu não sei se ela já teve um momento anterior semelhante a esse, mas eu acho que isso pouco me importa, isso não faz diferença para mim no meu trabalho, porque o que importa ali de fato é o momento que eu estou favorecendo, entendeu? Aquele momento que eu estou tentando reproduzir para ela. Então, eu sempre prezo por esse protagonismo, sabe? Para a pessoa falar, não, eu quero desse jeito, desse modo, eu quero escolher essa roupa, a gente vai fazer nesse local, você pode sugerir tal pose e é isso, entendeu? Então, eu sempre tento estar dando esse protagonismo para a pessoa, sabe? Porque eu acredito que, de certa forma, principalmente quando você está trabalhando com coletivos, sujeitos pertencentes a coletivos, que sempre foram marginalizados e possuem esse caráter subalterno, uma coisa que eles nunca têm essa questão do protagonismo, sabe? É, e eu acho que isso parte muito do ponto de você pensar isso mais ou menos como a Simone de Beauvoir fala no Segundo Sexo, entendeu? É que, epistemologicamente falando, nunca existiu uma mulher, sabe? Ela sempre existiu em relação ao homem. E eu acredito que quando a gente está falando, sei lá, por exemplo, do negro, do gay, do travesti e tudo mais, você está falando é, de uma pessoa que sempre existiu à margem da margem da margem da margem da margem da margem da margem, sabe? Então, o protagonismo é uma coisa que nunca teve vez e nunca teve voz. Então, você realizar um trabalho que leve em consideração esse protagonismo é uma coisa, tipo, essencial e primordial, sabe? Para a pessoa cravar aquele momento na cabeça e dizer, olha, em outras situações na minha vida eu não tive isso, mas pelo menos nesse momento, com o trabalho desse cara aqui, eu tive isso. E eu me senti um indivíduo, eu me senti o sujeito, sabe? Eu me uma senti especial. pessoa. Isso. E uma pessoa que não está sendo, digamos, não está precisando do carimbo da outra para ser quem ela é. Ela apenas está sendo quem ela é porque é o que ela é e isso é bom, isso é gostoso e ela se sente bem sendo assim. Sabe que enquanto você falava, eu fiquei pensando o quanto esses impeditivos sociais acabam anulando o sujeito e como a anulação favorece o adoecimento mental, né? Se você é uma pessoa que cheia de potências e você vai castrando, digamos assim, cada potência, cada capacidade, cada desejo, cada vontade. Chega uma hora que a pessoa passa a viver pelo outro e parece que não tem mais desejo. E por que uma pessoa e como uma pessoa sem desejo será feliz, né, Iago? Sim, sim, sim. Eu penso dessa mesma forma que você. E falando sobre a questão da saúde mental agora, acho que além de ser um trabalho que produz autoestima, eu acho que o meu trabalho na fotografia, ele é, de certa maneira, indissociado daquilo que eu penso dentro da psicologia, sabe? Porque eu acho que você pensa psicologia a todo momento. Ser psicólogo não é uma chavinha que você chega e fala, pum, agora eu não vou pensar sobre isso, eu não vou colocar em xeque isso, nem isso, entende? E sobre a questão da saúde mental e sobre a questão do adoecimento mental, eu acredito que não tem como você, sei lá, você pensar uma psicologia, por exemplo, que não leva em consideração que os determinantes sociais são produtores de adoecimento mental, entendeu? É porque você pensar que o sujeito que está ali na sua frente, por exemplo, uma pessoa negra, você atende um paciente negro, é,
e você vê que ele apresenta queixas relacionadas a racismo e tudo mais, e você atende o outro paciente negro e você vê que isso é uma coisa presente, e vão se passando os anos, os meses de clínica, e você percebe que essa queixa é sempre uma coisa presente, não tem como você ignorar, e não tem como você dizer que o racismo é um atravessamento comum a quase todos ou a todas as pessoas negras, pelo menos aqui no Brasil, entendeu? Então, assim, é, esse adoecimento deriva muito disso, sabe? Desses atravessamentos que a gente tem em relação a todos esses pontos sociais, sabe? É, Sim. eu posso dizer que eu, enquanto uma pessoa negra, é, já sofri racismo, mas eu acredito que eu não tenho a possibilidade de dizer como é ser afetado, por exemplo, pela homofobia, por um xingamento na rua. É, eu, como homem cis, não posso dizer qual é a vivência de um homem trans, entendeu? Eu acho que é, eu, enquanto estudante de psicologia, posso fornecer o acolhimento. Enquanto fotógrafo, eu posso fornecer a representatividade, entendeu? Essa é uma coisa que eu não posso negar nessas duas posições profissionais que eu ocupo, sabe? E eu sempre levo em consideração o quão ferida psicologicamente a pessoa pode estar no momento que ela chega para fazer um ensaio e o quão o meu trabalho pode contribuir positiva ou negativamente para a autoestima dela e para a saúde mental dela ali, entendeu? Eu É entendo. óbvio que eu sei que não tem como você responsabilizar o outro por todos os problemas que você tem, mas eu acho que quando você trabalha com a autoestima, essa responsabilidade é uma coisa que já cai no seu colo ali, sem que você diga, olha, pode vir para cá, entendeu? Então, é muito comum quando eu estou fazendo um ensaio com uma pessoa, eu chegar e perguntar, olha, você se sente confortável em relação a isso? É, a gente pode tocar nesse tema dentro do ensaio? Você quer fazer isso? Você se sente bem em relação àquilo? Sabe? É muito sobre isso, entendeu? Sobre se colocar mais uma vez, tipo, como eu estava falando anteriormente, se colocar nessa posição de pensar sobre como eu gostaria de estar sendo tratado se fosse eu ali naquele momento, sabe? Eu entendo, faz todo sentido, e eu acho que quando você oferece representatividade, você também está oferecendo acolhimento. Assim como quando alguém oferece acolhimento, oferece representatividade. Em psicanálise, enquanto você falava, eu via como tudo que você está falando se relaciona muito bem com a psicanálise, pelo menos com a psicanálise aplicada da forma correta. É comum ah, uma pessoa que procura atendimento psicanalítico falar assim: eu tenho que fazer isso ou tenho que fazer aquilo? Uma resposta que jamais poderá ser dada para um analista. Porque o que você vai construir depende de quem você é, do que você deseja, do que você quer formar da, da, da sua vida. E enquanto você falava da fotografia, me parece que é a mesma coisa. Eu não sou fotógrafo, adoraria sê-lo, mas eu não sou. Mas parece isso de que você se sente melhor com a luz assim ou desse jeito? Essa característica sua eu posso ressaltar? E eu imagino que enquanto você faz perguntas desse tipo, olhos brilham, né? Uma pessoa tá vendo algo que às vezes ela não enxergava, mas ela tá vendo o quanto aquela característica é bonita, faz bem, e ela se sente valorizada, né? Sim, É por sim, aí, ó. sim, sim, sim. É exatamente sobre isso. E acho que isso que você está me falando me fez lembrar muito de um ensaio que eu fiz recentemente com um rapaz que ele faz parte de um coletivo aqui na minha cidade que reúne pessoas negras que têm vontade de modelar e tudo mais, ou que já são modelos. E uma coisa que ele enfatizou muito durante a nossa conversa e todo o percurso que a gente fez até o lugar que a gente foi fotografar e tudo mais, ele sempre falava a todo momento.
Cara, não sei por quê, mas o tratamento que vocês dão é diferente. Vocês são muito diferentes, sabe? E ele não falava a palavra diferente, ele falava sempre: vocês são muito profissionais, o tratamento que você dá é muito profissional. Aí, isso me fez pensar muito sobre o que seria ser esse profissional, sabe? O que é esse profissional e também o que não é profissional, sabe? E eu acho que isso Sim, cai muito na questão de você normatizar coisas que não são normatizáveis, porque talvez em algum momento ele tenha, sei lá, entrado em contato com algum fotógrafo, feito alguma foto com algum fotógrafo, e esse fotógrafo reproduziu, de certa maneira, um comportamento racista com ele, ou foi é, grosso, ou se recusou simplesmente a fazer um ensaio fotográfico com ele, porque eu acredito que isso é uma coisa que acontece bastante aqui, entendeu? De você tentar manter um padrão de um público que você quer alcançar e você nunca diferenciar o trabalho que você está fazendo. Então, se você começa a retratar um padrão de pessoa, por exemplo, você começa a retratar um padrão de mulher, então você retrata mulheres magras e você chega e recusa todas as mulheres gordas acima do peso que vêm entrar em contato com você para fazer foto, sabe? Então, eu acho que isso, de certo modo, é uma segregação, entendeu? Eu fico pensando se essa segregação era o tratamento não profissional que ele recebeu, sabe? Porque é, entendo. o que eu fiz ali não foi uma coisa extraordinária, eu tenho a plena convicção disso. Eu só tratei ele do modo como eu gostaria de ser tratado, entendeu? E levando em consideração tudo que eu falei para você anteriormente sobre a questão do protagonismo, sobre fazer com que a pessoa se sinta bem naquele momento. Então, eu fiquei pensando muito sobre isso, sabe? O que seria esse não profissionalismo e o que esse não profissionalismo esconde por trás, sabe? Será que esse não profissionalismo, para ele, que é um homem negro, era um racismo e ele não conseguiu identificar? E será que o profissionalismo era um tratamento humano, digno, que todo profissional deveria oferecer? Eu fiquei pensando muito sobre isso, sabe? Faz muito sentido, assim como toda a sua fala, e eu fico pensando até mesmo na questão do filtro, né? Quando o filtro é usado para clarear uma pessoa, o quanto deve ser, o quanto essa pessoa deve se sentir violada quando a negritude dela não é representada adequadamente em uma fotografia, né? Deve ser, e talvez aí tenha o que o rapaz falou do profissionalismo. Você me representou enquanto negro. Você representou a pessoa que eu sou e não me usou para representar alguém que não sou eu. E, e acredito eu que em saúde mental, talvez essa seja a principal questão. Eu não estou sendo quem eu sou. Eu tenho que ser outra pessoa. E essa pressão social de seja assim, coma isso, fale desse jeito, certamente é algo que causa dor. Eu acho que enquanto uma pessoa é diminuída e a representatividade, a não representatividade é uma forma de segregação e de opressão, ela fica doente, ela não resiste. Então, Iago, eu fico bem curioso com a seguinte questão. Nitidamente, você é um rapaz bem sensível e que ama o seu trabalho. Você, em algum momento, na fotografia, já sentiu a mesma coisa digamos, da teoria da psicologia, a mesma coisa que você vê numa clínica escola? Eu digo o seguinte: você percebe o quanto é terapêutico o seu trabalho?
Sim, sim, eu acredito que sim. E eu acho que isso vai de encontro com o que eu comentei anteriormente, que acho que ser psicólogo, ser estudante de psicologia, ser psicanalista, ser fotógrafo também não é uma coisa que você consegue desligar em um momento e você consegue dizer, não, nesse momento eu não quero enxergar desse modo, eu não quero compreender o funcionamento de tal coisa, eu não quero entender de onde parte a fala dessa pessoa, sabe? Então eu acredito que sim, tipo, o meu trabalho é terapêutico de certa maneira, porque eu acho que uma coisa que, de certa maneira, é ausente na clínica em muitos momentos é a questão do corpo, sabe? E eu nem digo corpo físico, mas assim, a questão do corpo, daquilo que você entra em contato, daquilo que você produz, daquilo que você, enquanto sujeito, entra em relação, sabe? Porque quando você está falando de fotografia, é, o objeto que você retrata, ele sempre tem que estar em relação com outras coisas que estão presentes ali no cenário. Por exemplo, se você está retratando uma cena triste, você não vai colocar um sol radiante, você não vai colocar uma música bacana, você não vai colocar um filtro de cores que seja alegre, que seja uma coisa radiante, clean, tudo mais. Não, você vai representar aquilo em toda a sua totalidade, sabe? Então, eu penso muito dessa maneira, entendeu? De você pensar é, por essa relação de, de, de pensar as coisas muito sobre a relação que aquilo ali mantém, sabe? Não sei se ficou muito claro, mas acho que é isso. Você, deixa eu ver se eu consegui captar. Você está querendo me dizer que todo o cenário faz parte dessa construção da pessoa, da representatividade da pessoa. Então, você não vai criar um cenário para exprimir algo que não seja verdadeiro? Seria isso? Sim, 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 exatamente. É essa a questão, entendeu? É sempre você tentar colocar verdade ali e você construir uma imagem que diga, que diz respeito à história daquela pessoa. Por exemplo, eu não vou fazer um ensaio exaltando a cultura negra, colocando coisas pejorativas, sabe? Eu vou sempre colocar elementos que casem com o que está sendo retratado ali, entendeu? Para passar essa visão é, de relação, sabe? E retomando agora essa questão do corpo na clínica que eu deixei ir embora na minha fala, deixei fluir e agora eu tô trazendo de volta. Acho que a questão é essa, entendeu? O trabalho na fotografia, ele preza muito o corpo, sabe? E eu acho que dentro da psicologia, você pensar essa relação que o sujeito mantém com outra coisa, o que constitui um corpo por si só, não um corpo físico, mas um corpo simbólico, um corpo linguístico, um corpo afetivo, sabe? No sentido ativo e reativo da palavra, é interessante, entendeu? Então, eu acredito que sim, o trabalho na fotografia ele pode ser terapêutico, principalmente se você colocar em pauta esse corpo, entendeu? Esse corpo oprimido, esse corpo violentado, e não é só o corpo físico da pessoa, mas sim o momento que você está querendo passar, porque eu acredito que quando você tente falar, por exemplo, sobre depressão em um ensaio, você não vai estar falando sobre depressão incidindo exclusivamente no corpo daquela pessoa em si, mas você vai falar de múltiplas pessoas que passaram por aquele momento, ou seja, você vai estar falando de um corpo coletivo, você vai estar falando de um sentimento compartilhado, entendeu? E eu acho que a questão do corpo na clínica é muito sobre isso, sabe? De você identificar o indivíduo como constituinte desse corpo social, é, desse corpo representativo, desse corpo que é lesado, desse corpo que é violentado,
e você entender como ele construiu e como ele constrói é, as relações com esse corpo, sabe? Por exemplo, se você está falando de racismo, você vai ver que, simbolicamente falando, existe um corpo ali, sabe? Existe um indivíduo que é lesado por isso, entendeu? E ele não sofre por essas mazelas no corpo físico, mas é muito sobre o corpo psíquico dele, sabe? Sobre como aquilo afeta, pode ser fisicamente, psicologicamente ele, entendeu? E como você, enquanto psicólogo, pode tratar e tentar sarar aquele sujeito a partir dessa análise, sabe? Dessa análise corporal de entender que que ele é atravessado por isso, que ele faz parte disso, e ele precisa entender, entendeu? Como essa instituição lesa ele e como ele se sente em relação a essa instituição, sabe? Porque eu acredito que eu esteja falando muito sobre corpo, mas eu acho que trocando as palavras ou contextualizando melhor o que eu quero falar, é, pode-se entender corpo por instituição, entendeu? A gente sabe muito bem que as instituições cercam as nossas vidas, elas moldam, de certo modo, a nossa subjetividade, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, o nosso modo de se relacionar, e essa instituição, querendo ou não, ela é viva, entendeu? Ela entra em relação a todo momento com os sujeitos, e os sujeitos entram em relação com ela. Então, de certa forma, ela é um corpo, porque ela tem uma atividade, ela tem uma capacidade de afetar aquele indivíduo, e aquele indivíduo tem a capacidade de ser afetado por ela, sabe? Então, é muito sobre isso, sobre você trazer é, a possibilidade do indivíduo desabafar e conversar sobre como ele se sente em relação a essa instituição que atravessa ele e que atravessou ele a vida inteira, sabe? No caso do negro, o racismo, no caso do LGBT, a homofobia, no caso da pessoa trans, é uma heterossexualidade compulsória, uma binariedade compulsória, por exemplo, e por aí vai, entendeu? Entendo. E quando a pessoa olhar uma fotografia sua, naquele modelo, naquela modelo, vai se enxergar, né? Vai enxergar todo um grupo. Assim como quando o Spike Lee ganhou o Oscar, de repente a gente parece que está ganhando também, né? Parece que, não, Infiltrado na Clã é a minha história, porque a gente se enxerga, né? A gente simboliza a nossa dor naquele filme, naquela foto, e talvez uma pessoa que nunca participou de um ensaio fotográfico na vida, mas vendo alguém com características semelhantes, vendo uma foto sua, uma foto produzida por você, feita por você, se enxergue ali e enxergue uma beleza que ela própria, ele próprio, nunca percebeu, né? Sim, Talvez, talvez depois disso a pessoa mude alguns hábitos ou veja a vida com mais esperança ou entenda que o problema da coisa é o preconceito. Que isso é interessante. Nós, rapazes de cabelos crespos, não estamos errados. Não temos que fazer algo que não deixe que as pessoas percebam que os nossos cabelos são crespos. As pessoas que têm atitudes ruins com pessoas que têm cabelos crespos, que precisam mudar. O menino ou a menina LGBT não está errado de ser ou errado de ser LGBT. As pessoas que tratam mal LGBTs que precisam mudar. E eu acho que as suas fotos ajudam. E isso é magnífico. Isso é fantástico. Porque na clínica, o efeito disso pode ser uma pessoa não se machucar, não se ferir. Uma pessoa perceber o que ela tem de bom. Isso é fantástico.
Eu acho que esse efeito coletivo num trabalho é uma coisa que a gente nunca espera, porque, assim, acho que todo mundo, quando começa alguma coisa, quando começa um trabalho, principalmente alguma coisa artística, sabe? Sim. Ela nunca espera, bom, pelo menos é a convicção que eu tenho, eu acho que ela nunca espera que aquilo vai, de certa forma, representar algum sentido para outra pessoa, sabe? Ela espera que o trabalho dela seja assim, compartilhado, seja admirado, mas o sentido e essa identidade, essa identificação é uma coisa que ela nunca espera. Então, eu acho que quando uma pessoa ela chega e diz por exemplo, olha, o seu trabalho me tocou de uma forma que eu nunca imaginei antes, entendeu? Eu acho que isso é muito importante ao mesmo tempo é uma coisa muito pesada, porque te desestabiliza, sabe? Te tira do lugar, te tira da sua zona de conforto. E eu acho que sair da zona de conforto é uma coisa que a gente não quer muito. E quando você faz um trabalho que é um trabalho que sai da zona de conforto, eu acho que a todo momento você é confrontado, sabe? Tipo, você é confrontado porque você pensa que o seu trabalho não vai ser levado a sério, você pensa que as pessoas não vão gostar porque você está querendo trazer alguma coisa nova e diferente, você pensa que as pessoas vão achar que você está querendo fazer aquilo para, de certa forma, causar um furdunço, causar comentários, causar um bafafá e tudo mais. E você pensa diversas coisas, entendeu? Você fica neurotizando com você mesmo, como as pessoas vão receber aquilo. E eu acho que quando as pessoas recebem isso de forma positiva e uma pessoa vem trazer um comentário para você positivo sobre o seu trabalho, e principalmente quando ela fala que o seu trabalho causou alguma diferença real na vida dela, é uma coisa que além de ser muito bacana, é uma coisa que te toca, sabe? Te tira da sua zona de conforto e faz com que você, tipo, se sinta, de certa forma, especial. E eu acho que o trabalho na psicologia é, é muito sobre isso, entendeu? Por exemplo, eu, por exemplo, falando da minha experiência pessoal, Sim. quando a gente entra na psicologia, a gente sempre vê aquele discurso de que eu quero salvar pessoas, eu quero ajudar o mundo, tudo mais, quero tentar mudar o mundo. E sei lá, quando você entra na academia, você vê que as coisas são diferentes, que você tem a possibilidade de intervenção no mundo, sim, mas a sua possibilidade de intervenção é baixa. Mas quando você vê o seu trabalho sendo reconhecido por uma pessoa, agora falando sobre a saúde, porra, é uma coisa surreal, cara. Você começar a pensar que todo o tempo que você dedicou se aperfeiçoando naquilo, e tentando, de certa forma, ser o melhor, pelo menos para você, no seu tempo, no seu momento e tudo mais, você percebe que aquilo valeu a pena, entendeu? Você percebe que você não jogou um tempo fora. E eu acho que na fotografia é a mesma coisa, porque as pessoas pensam que não, mas ser fotógrafo é um trabalho, de certa forma, complicada, porque você tem que desempenhar tempo, você tem que desempenhar dinheiro, você tem que se dedicar e você tem que em alguns momentos engolir alguns sapos, como as pessoas falam, sabe? E quando você vê o seu trabalho sendo reconhecido, é uma coisa que não tem preço, entendeu? Acho que ensaio nenhum paga a pessoa realmente estar satisfeita com o seu trabalho, ela olhar para você e dizer, olha, eu gostei do seu trabalho é muito bom. Eu acho que isso é uma coisa que realmente não tem preço. Realmente não tem preço. E eu acho também que pessoas como você fazem com que pessoas que não costumam ser vistas sejam vistas, sejam admiradas, sejam apreciadas. E nós, rapazes afrodescendentes, nós de certo modo crescemos sem referenciais.
no desenho. É uma coisa minha. Quando eu tinha uns 15 anos, eu assisti pela primeira vez o Super Choque. Foi de uma alegria imensa ver aquilo, porque parecia que alguém estava falando comigo. Tudo bem que demorou a beça, né? Eu precisei fazer 15, 16 anos, algo assim, para ver alguém como Super Choque. Mas foi muito bom, muito bom. Cada vez mais a gente tem um personagem com cabelo crespo e a gente se sente ali, se sente representado. Isso é muito bom. E certamente, Thiago, mas certamente mesmo, tem alguém que você nem conhece, que olhou uma foto feita por você e se sentiu melhor, se sentiu acolhido, sentiu talvez até mesmo amado. E esse eu acho que é o ponto fundamental do seu trabalho. Tenho certeza que, assim como todo trabalho, você vai ser muito criticado, porque as pessoas são críticas, sobretudo. Eu acho incrível isso na internet. Se você fizer um trabalho muito bom que alcance muitas pessoas, pode ter certeza, vai ter um grupo que vai servir apenas para falar mal de você. É assim com ganhadores de grandes prêmios, figuras assim, sabe aquelas pessoas que você pensa, poxa, esse ninguém vai falar mal? Tem sempre alguém que vai querer diminuir. Mas eu tenho certeza que o número de gente que você não tem a menor noção, que você não conhece, né? E que se sente melhor após ver uma foto feita por você, eu tenho certeza que esse número é alto e vai ficar cada vez maior. E me diga como é que as pessoas podem encontrar as suas fotos, conhecer mais sobre o seu trabalho. Então, acho que antes de mais nada, eu queria agradecer esses elogios que você fez. Eu fico até meio, sei lá, desconcertado em relação a isso, porque é uma coisa que eu realmente não pensei que aconteceria no meu trabalho, mas eu fico muito feliz e é uma coisa que me motiva a sempre estar me aperfeiçoando mais e mais e entregando uma coisa genuína e pura, sabe? Uma coisa que, sei lá, seja real, entendeu? Uma coisa palpável, uma coisa que as pessoas sintam. Mas sobre o meu trabalho, eu acho que as pessoas conseguem encontrar ele pelo Instagram. O meu Instagram, o meu usuário no Instagram é @conactus, CONACTUS, e underline no final. E eu acho que as pessoas também podem encontrar o meu portfólio. Tá ativo ainda, na verdade. Então, as pessoas podem encontrar meu portfólio online no Behance, que é um site para você hospedar fotografia, montar portfólio e tudo mais. É só as pessoas procurarem por Iago Damasciano, Iago com H lá, que elas vão conseguir achar. E lá estão todos os meus trabalhos, ou quase todos, desde o começo, quando eu não pensava em fazer um trabalho que fosse representativo, e até agora, que atualmente é o trabalho que eu mantenho, que é esse trabalho da representatividade, é uma coisa que eu pretendo manter por um bom tempo aí dentro da fotografia, e eu quero me aperfeiçoar cada vez mais e mais nisso. Eu acho que quando a gente faz um trabalho desse tipo, uma coisa que transcende o nosso trabalho e vai também para um bem coletivo, a gente passa a ter uma responsabilidade muito maior. Porque antes você era é, alguém que gostava de fotografar, que fazia isso muito bem e que tinha isso como uma profissão. Agora você tem uma função social que ultrapassa aquela meramente profissional, sabe? Agora você é um agente dessa representatividade que a gente tanto lutou, que a gente tanto quis. E isso é fundamental. Eu coloquei na descrição, tem o contato do Iago. Eu te agradeço muito, muito mesmo por estar aqui hoje comigo.
Você já disse coisas muito bonitas sobre mim nos podcasts que nós gravamos, e, e você fez uma coisa agora que lembra muito o que você falou sobre mim. Foi algo cheio de emoção, sabe? Você falou com tanto carinho sobre o seu trabalho, de um jeito cativante, e eu realmente agradeço, tá bom? Muito obrigado. Na verdade, sou eu que agradeço. Eu acho que, além de agradecer esse espaço que eu estou tendo aqui para comentar sobre o meu trabalho, falar um pouco mais sobre a minha visão em relação às coisas dentro da psicologia e fora dela também, eu acho que esse é um espaço de troca, sabe? E é uma coisa que eu acredito que eu tenho enfatizado muito nas nossas conversas, nas conversas que a gente teve, que sempre acontece uma troca e é uma relação dialética, entendeu? Em que nenhum tem que perder e nenhum tem que ganhar, sabe? É um crescimento mútuo e eu só tenho a agradecer a você, entendeu? Porque eu acho que você é uma pessoa, um profissional, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que é compromissada e engajada com aquilo que você faz e tem uma paixão muito grande. Então, eu acho que essa relação que a gente tem de se identificar um na fala do outro é muito sobre isso, sabe? Sobre a paixão que nós nos mantemos sobre em relação aos nossos trabalhos, entendeu? Eu, enquanto fotógrafo, você, enquanto psicanalista, é, diretor de cinema, não. Eita, esqueci, agora me fugiu a memória. Programador, Programador. Mas isso. é normal, sabe? Às vezes eu vou aos lugares e falo assim, chegou um cineasta, e eu fico no canto, assim, calma, gente, não é para tanto. Mas muito obrigado, suas palavras foram muito gentis, muito mesmo, e eu acho que é algo que você sempre vai ter que pensar, embora seja, digamos, uma responsabilidade difícil de se ter nas costas, mas é uma responsabilidade importante. Sim, Acho que você tem sempre que pensar no efeito positivo que o que você faz traz para a sociedade, certamente faz, e quantas pessoas precisam do seu trabalho para serem vistas, literalmente. sim, sim. Eu concordo plenamente com o que você disse e eu acho que é sobre isso, sabe? Essa responsabilidade que, que eu estou desenvolvendo e que eu acredito que vai afetar mais pessoas cada vez mais e mais. E é muito sobre isso, sabe? Sobre ter essa relação de pertencimento. Poxa, Iago, então, muito obrigado. Obrigado a você também que nos ouviu. E até mais. Obrigado, Iago. Até mais, Lucas. Tchau, tchau. Tchau.